Tá sofrendo com o calor? Muito forte o calor. Sofrendo bastante. Tá demais, não dá pra aguentar não. Queria um lugar assim bem fresco agora. E com base nos padrões históricos, a maior parte do efeito do fenômeno será sentido no ano que vem. Abre aspas. Com base nos registros, é altamente possível que os próximos 12 meses sejam ainda mais quentes, segundo o Climate Central. O álcool, o consumo de álcool é muito perigoso no calor, certo? É mais perigoso. Por quê? Porque o álcool desidrata. Você toma cerveja, a primeira reação do organismo, daqui a alguns minutos, é a cerveja ser um diurético. Você vai ao banheiro, aí você urina bastante. E aí você continua tomando cerveja e continua urinando mais. De tal maneira, né, que você desidrata no final de um tempo. E, obviamente, quem está tomando cerveja está ali com os amigos. Estou falando de cerveja porque é o mais comum aí, né? Mas qualquer álcool tem o mesmo efeito, né? Então, ele está com os amigos ali, eu vim na praia, ou estou na piscina, ou estou no parque, hoje eu posso, né? E lembrar que cerveja desidrata, qualquer álcool desidrata, né? Então, esses cuidados de manter o organismo hidratado, eles têm que ser mais acentuados, a pessoa está mais atenta se estiver ingerindo álcool, né? Também não é uma época para refeições muito pesadas, né? São refeições mais leves. Por quê? Porque quando você faz uma refeição muito pesada, você desvia muito sangue do trato gastrointestinal, do estômago, do intestino, né? Então, 2 horas depois, sua pressão baixa, tem aquele sono, né? E a pessoa, no calor, pode passar mal, porque já vai estar vasodilatada, já vai estar desidratada. Então, devemos ter esse cuidado também. E os mamíferos, nós seres humanos, somos homeotérmicos. A gente tem um termostato natural que tem uma capacidade de controlar a temperatura quando você vai tanto para um ambiente frio quanto para um ambiente quente de muito calor. A temperatura normal do nosso organismo é então de 36,5, 37 até 37 e pouco. Acima disso, o organismo pode passar por um estágio que fala que é hipertermia. Não é febre, é além disso. E daí, depois, desidratação, que pode vir com a sede, a urina mais escura, uma visão um pouco turva. E, além disso, antes de uma insolação, o paciente, o indivíduo pode ter uma exaustão do calor, que é aquela sensação de fadiga, cansaço, pode eventualmente até desmaiar. E, em casos mais extremos, a insolação, que é um quadro mais grave. Então, o nosso mecanismo, que é para a gente ter essa homeotermia, controlar essa temperatura mesmo em ambiente quente, depende de fluxo, de ar, da umidade. A umidade é boa para não levar tanta temperatura, mas para o nosso organismo tem aquela impressão de que o calor incomoda mais. Por quê? Um dos mecanismos do nosso organismo, o hipotálamo libera alguns hormônios e a sensação de vasodilatação, e a glândula sudorípara faz suar. Esse transpirar faz com que a temperatura reduza, porque é ali que você perde calor. Então é um dos mecanismos que a gente utiliza. Por isso a importância tão grande de hidratar, para a gente sempre ter esse mecanismo e poder suar para liberar o calor. Isso já pode ser não é normal ter sede. É um mecanismo de defesa. O nosso organismo, quando a pessoa sente sede de vontade, já é uma necessidade que a gente tem que beber água e se hidratar naquele momento. Tanto que quando já tem esse mecanismo, tá faltando alguma coisa aqui pra gente fazer. E sim, se você pensar numa criança, 68% num bebê é basicamente água. Quando a pessoa vai ficando criança, depois adulto, em torno de 65%, 55%, mas a maioria do nosso corpo é de água. Então, para fazer as maiores das reações químicas, manter o funcionamento da bomba do coração, as principais reações, então a gente precisa da água o tempo inteiro. Então, quando tem sede, já é um sinal de alerta. Quando repara que tem uma urina escura, a urina não tem que ser tão escura. Se a pessoa não tem algum problema renal específico, o xixi não tem que estar concentrado. Então, já são sinais de alerta que você precisa ingerir mais água. Isso são coisas de defesa. Agora, no momento que você já tem aquela moleza, aquele cansaço, aquele mal-estar, uma sensação de que vai desmaiar, que se puder medir a pressão, aquela pressão mais baixa, já é um sinal que o teu organismo está sofrendo diante daquela temperatura. Então, justamente por essa labilidade, assim, quando o organismo está se criando, eu já falei, 68% de um bebê é basicamente água. E ele não vai te avisar, olha, eu tô com sede, eu tô com isso. Então, assim, os pais ou os cuidadores, quem estiver com essas crianças, tem que estar mais atento para isso, essa necessidade que o bebê tem de se hidratar. E
aquele mecanismo nosso do hipotálamo que faz aquele controle térmico, ele está tudo em formação. Então, eles são mais delicados, eles acabam podendo perder mais calor, então tem que ter cuidado. Os idosos muitas vezes têm outras comorbidades, tem algum problema de pressão, algum problema cardíaco, algum problema renal, eles acabam desidratando mais e eventualmente até com um mecanismo de defesa eles falam, vou beber menos água porque é muito difícil, até eu ir ao banheiro, ou eventualmente tem incontinência, acaba evitando tomar líquido. E isso é um dos grandes erros, porque daí ele se desidrata, acaba ficando quietinho, aí quem não está atento acha que ele só não está querendo dar trabalho. Então são grávidas também e alguém que tem algum problema de saúde específico, é quem tem que ter mais atenção. São os que mais sofrem, principalmente se você tem uma comorbidade. O rim, em primeiro lugar, a princípio ele diminui a filtração, concentra a urina, pode aumentar a formação de cálculo, de pedra no rim também, pela concentração urinária, acaba retendo essas que a gente chama de escórias renais, que é o que faz filtrar e manter nosso organismo estável, né? O coração, principalmente se alguém tem alguma deficiência, alguma insuficiência cardíaca, algum problema na coronária, acaba que a vasodilatação, que é quando abaixa um pouco a pressão para a gente dissipar esse calor, o coração acelera o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca. Isso pode culminar também com alguma descompensação de alguma doença, mas o cérebro também, muito líquido, e eventualmente aquela tontura, uma visão mais turva. O próprio sangue, quando a gente tem uma desidratação, o sangue fica mais grosso. É como se ficasse mais grosso mesmo, porque reduz o volume sanguíneo, ele fica menos líquido, o sangue fica mais concentrado. Eventualmente isso também pode gerar vários problemas. Essa respiratória, às vezes um paciente asmático, nessa época, aumenta muito os poluentes. Ozônio, coisas que podem propiciar e desencadear essas doenças respiratórias. Quem já tem algum problema pulmonar obstrutivo, os asmáticos que podem desencadear crise, são grupos que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Desde usar roupas claras, que isso ajuda a dissipar o calor, roupas mais leves também, eventualmente quem precisa pegar uma condução, levar uma roupa mais fresca, nem que precise trocar no trabalho, uma garrafinha de água, principalmente quem trabalha numa posição que não pode ficar toda hora indo até uma copa, eventualmente tomando algum líquido, evitar temperaturas extremas. Então, se for fazer atividade física, antes das 10 da manhã ou depois das 16 horas, que o sol está mais ameno. Se puder não fazer essa atividade física numa exposição direta ao sol, também é interessante e, claro, usar sempre filtro solar. Todos têm que tomar cuidado, né? Os pacientes cardiopatas são um grupo especial de pacientes que devem tomar mais cuidado ainda, porque os principais efeitos desse calor, que são a desidratação e a vasodilatação, os vasos do organismo se dilatam, né? Por isso que a gente fica ruborizado na pele, para trocar mais calor com o ambiente, né? A vasodilatação e a desidratação podem interferir com os medicamentos que esses pacientes tomam. É fundamental se manter bem hidratado, né? E a pessoa fala, mas como é que eu sei que eu estou bem hidratado? Uma das coisas que você pode olhar é a cor da urina, né? Do xixi. Quando você está bem hidratado, ele não está escuro, né? Ele está clarinho. Então é tomar muita água. A gente esquece de tomar água. Pouca gente tem o hábito de estar com uma garrafinha de água do lado, está tomando, você está com o ar-condicionado ligado, o ar-condicionado resseca o ar, né? Então tem que ficar sempre tomando água.